Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e hoje é sábado, dia de mostrar o meu relatório de performance semanal e também atualizarmos a performance mensal e a performance anual. Lembrando que aqui no canal eu sempre mostro o meu relatório de performance do Profit, que é a plataforma que eu uso para operar, mas também mostro dentro da corretora, para a gente poder ter 100% aí de transparência dentro desse projeto. Essa semana compreende do dia 11 a 15 de maio de 2026 e antes de eu mostrar o relatório, eu já quero deixar o convite para vocês para assistir até o final, porque logo após eu atualizar ali a planilha do projeto, eu quero bater um papo aqui, mostrar um pequeno conteúdo que eu produzi para falar com vocês sobre o que é melhor, é a simetria de risco-retorno ou é a taxa de acerto, né? Eu quero colocar aí a comparação das duas coisas para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui em negociação, relatório de performance. Aqui eu vou colocar a semana, do dia 11 até 15, eu vou deixar 16 porque hoje é sábado. Conta simuladora aqui eu não tenho nada. A conta 14415 eu mostro todos os dias para vocês. Está aqui na tela, tá? E essa semana eu fiquei com um saldo líquido de R$ 1.135. Foi uma semana bastante fraca, apesar de eu ter tido só um stop. Mas foi fraca porque eu tive saídas aqui que foi no 0 a 0. Vocês podem ver, ó, saídas no 0 a 0. Eu tive também aí falta de oportunidades para poder fazer boas operações, então não foi uma semana tranquila, né? Foi uma semana assim de performance mais fraca, mas ainda assim uma performance positiva, tá bom? Então agora vamos ver dentro da corretora. Vou colocar aqui só o tempo de eu digitar o token. Para quem está vendo pela primeira vez, esse projeto eu comecei em janeiro de 2025 com um capital de R$10 mil e o objetivo era mostrar todos os meses aqui a sequência de resultados que eu ia fazendo. Tá? Primeiro, o objetivo do ano passado era de dobrar essa conta, sair de 10 para 20 mil. A gente chegou aqui em quase R$30 mil. E depois o segundo objetivo, que é o desse ano, é de fazer 42 R's de performance. Tá? R significa risco por trade, a quantidade de unidades de risco que eu pretendo fazer aqui nesse projeto como meta para o ano. Tá? 42 líquido. Vou tirar minha câmera aqui da tela. Só um tempinho de eu tirar a câmera aqui e o nome. Pronto. E aí eu consigo mostrar para vocês. Ó. Começando então, pegar aqui a calculadora e vamos começar pelo dia 11 de maio. 11 de maio na corretora vai aparecer como dia 12, tá? Porque o dia 11 de maio na corretora vai mostrar a sexta-feira anterior, que foi um dia que eu tive loss. Então, o dia 11 vai aparecer referente ao dia 8, foi loss de R$1.000. Então, beleza. No dia 12... na corretora leva um dia para atualizar, então no dia 12 é referente ao dia 11, R$750, os meus 750 que eu tenho no Profit, e aqui os custos de operação. Porque os custos do Profit são os custos apenas da operação em si, mas não tem imposto de renda. E aqui na corretora aparece o imposto de renda. Beleza, então já temos ali a primeira informação. No dia 12 foram dois trades, o primeiro eu fiz R$40, o segundo 468, R$508. Então vai aparecer na corretora como dia 13, referente ao dia 12, 508, custos de operação. Depois vai aparecer o dia 13, um único trade de R$56, vai aparecer aqui na corretora como dia 14, referente ao dia 13, ó, dia 14, referente ao dia 13, 56. Né? Foi um dia que só deu uma entrada e saiu no 0 a 0. No dia 14, eu tive um loss de R$888, vai aparecer na corretora como dia 15, 888, custo de operação. E no dia 15, duas operações. A primeira eu peguei R$4, a segunda 728. Então foi R$732, que na corretora não vai aparecer ainda, porque ele vai aparecer apenas na segunda-feira, tá bom? Voltando aqui a minha imagem, então. Deixa eu só puxar isso aqui para cá, ó, pra gente deixar aqui para mostrar depois para vocês o restante do conteúdo. Beleza, então vamos lá. Atualizar a planilha. Essa semana, então, pegando pelas notas de corretagem, foi um valor líquido de 1.115,24. Tá? 3,71% de rentabilidade, 1,24 R na semana. Tá? Então, nesse projeto, nesse ano de 2026, começou com um capital de 28 mil, a rentabilidade até agora é 3.030, então eu fiz, por enquanto, 10,76%. Era para estar com mais, era para estar aí com entre 40% e 50% aí até nessa altura pela minha média de performance, então estou performando abaixo da média, tá? Rentabilidade por semana 0,57 em média positiva.
Se eu pegar o projeto inteiro, coloco aqui o saldo. Desde janeiro de 2025, essa foi a semana número 72. Nesse projeto começou com 10 mil reais. A rentabilidade até aqui, 21.207, então 212,07%. Rentabilidade média por semana, 2,95, certo? O mais baixo, maior rebaixamento que eu tive, eu cheguei a ficar com a conta em 8.654 nas primeiras semanas do projeto, e o maior valor da rentabilidade até agora, 33.474. Porque day trade, na verdade, é uma sequência de ganhas e perde. A gente ganha, ganha, perde, ou ganha, perde, ganha, perde, ou perde, perde, ganha. Tanto faz a ordem, mas a gente, entre ganhos e perdas, o que nos sobra é o saldo. E esse saldo a gente olha para longo prazo justamente para poder ter o reflexo da expectativa matemática do nosso operacional e da estatística do nosso operacional, principalmente, tá? Para a próxima semana eu começo com um capital de 31.207,42. Meu risco por trade será de 3%, como eu sempre faço. Então, meu risco por trade será aí de R$ 930. Risco máximo por dia será 2.790, mas eu nunca atinjo esses risco máximo. Geralmente com 2 R's para trás eu paro o meu dia, tá? Então, esse vai ser a configuração para a próxima semana. Vocês acompanhando o vídeo de segunda-feira, eu sempre mostro o meu pré-market, eu configurando a ordem oco, colocando esses valores aí dentro do Profit também, para vocês acompanharem, certo? Aqui no gráfico, então, vou colocar aqui o gráfico de patrimônio. Essa semana foi assim. No mês, nós estamos negativo no mês de maio até aqui, 2.238, né? Semana passada foi uma semana pesada e negativa. No ano de 2026, nós estamos positivo em 3.589, né? Com o drawdown voltando agora. E desde o início do projeto, a curva ascendente, aí apesar do drawdown, a curva ascendente, e em breve faremos novo topo. É o que eu falo, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o que é certo é que vai ter o novo topo, né? Porque isso é o que vem acontecendo aí há mais de 3 anos, então é uma garantia dentro daquilo que é a consistência das nossas operações, tá? Então a gente sabe que vai fazer, só não sabe quanto tempo vai demorar. Eu não tenho pressa, o trabalho é para longo prazo, então eu só tenho que continuar executando, esperando que aconteça, certo? Próximo tema. Vamos falar se existe alguma vantagem, se existe algo que é melhor entre ter assimetria de risco e retorno ou taxa de acerto, tá? Com base em algumas perguntas que eu vi ao longo da semana aqui no canal, então vocês vão ver, eu vou deixar algumas coisas aparecendo na tela, algumas dessas perguntas aí para vocês verem, mas com base nessas perguntas eu resolvi fazer esse vídeo. Posso fazer um vídeo maior, falando de forma mais detalhada, daquela forma mais técnica que vocês estão acostumados a ver eu fazendo o tipo de vídeo, mas hoje, para ser rápido também, para a gente não ocupar tanto tempo, eu vou falar de forma mais direta aqui, mostrando o porquê que no meu ponto de vista, tanto faz, tá? E eu penso assim, o trader ele pode escolher se ele quer uma estratégia, ou pode ver se a estratégia dele funciona, com assimetria de risco-retorno, onde o retorno é maior do que o risco, às vezes muito maior, às vezes pouco maior, ou ele pode usar uma que o retorno é menor do que o risco, às vezes muito menor, às vezes pouco menor. Eu acho que se essa diferença, se o risco for muito maior do que o retorno, é difícil de se manter positiva no longo prazo, porque geralmente vai acabar destruindo o seu resultado quando você tiver uma sequência de perdas. Quando isso é proporcional e está de acordo com o gerenciamento de risco, o trader pode sim ser positivo, porque o que vai contar para ele se ele vai dar certo ou não é a taxa de acerto. Então, quando você trabalha com alta taxa de acerto, você tem a possibilidade de trabalhar com retorno um pouco menor. Quando você tem baixa taxa de acerto, mas tem um payoff, né, você tem um retorno maior do que o risco, também pode funcionar, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, o trader que é emocional, o trader que está ainda numa fase pensando muito mais em ficar satisfeito com o dia de operações, ou para mostrar para os outros, ou então até para ele mesmo se sentir bem, ele vai querer acertar muito, então ele vai procurar operações com alta taxa de acerto, ou ele vai querer ganhar muito, ele vai aceitar que ele acerta menos, mas quando ele ganha ele pega um valor alto, então ele vai dizer, ah, ganhei X vezes. Isso aí, quando o trader fica focado nisso, quando ele só pensa nisso, assim é muito pouco, ele está muito mais agindo de forma emocional, tá? Quando ele acaba agindo dessa forma. Agora, o trader
que ele trabalha como profissional no mercado, quando ele está trabalhando para fazer dinheiro no longo prazo no mercado e não fazer dinheiro necessariamente em um único dia, ele vai trabalhar com a expectativa positiva do seu operacional, a expectativa matemática. Ele vai falar em estatística. Então, ele vai casar essa situação da simetria ou da taxa de acerto com o operacional dele, e ele sabe que o resultado de um único dia não serve para nada. O resultado de uma única semana não serve para nada. O que serve é um resultado de longo prazo, e se ele vive do day trade, ele vai ter que fazer esse resultado de longo prazo para um ano inteiro, porque as contas que ele tem é do ano todo. E se ele ainda não vive, mas ele está se organizando para viver, é a mesma coisa. Ele precisa de dinheiro para o ano e não necessariamente de um dia ou de um único mês, tá? Então vamos lá. Taxa de acerto alta normalmente vem com alvo curto. Tá? Taxa de acerto alta normalmente vem com alvo curto. É assim que geralmente se tem alta taxa de acerto. Payoff alto, maior retorno, normalmente vem com taxa de acerto menor. Isso é estatística. Não tem como sustentar no longo prazo um retorno maior do que o risco e com alta taxa de acerto. Não existe estratégia dessa forma. A probabilidade de ele atingir um alvo mais curto é muito maior do que de um alvo mais longo. Por isso que não tem como ter as duas coisas, tá? Todo trader, todos os traders, independente de quem é, independente se ele é famoso ou não, trabalham com isso aqui, ó, que é a equação do trader, se chama risco, retorno, probabilidade. Risco, retorno e probabilidade. Não tem como o trader ter tudo. Ele não vai ter tudo. Ele não vai ter o melhor risco, o maior retorno com o menor risco e a maior probabilidade. Ele vai sempre deixar algo para trás. E por deixar algo para trás, ele vai ter que escolher qual o caminho que ele vai usar, que pode ser com base na sua estratégia ou até mesmo com a forma que ele consegue executar. Os dois funcionam, tanto risco-retorno ou uma estratégia de taxa de acerto. Os dois funcionam. Mas também os dois podem quebrar alguém, podem quebrar o trader. Os dois formatos quebram traders, os dois formatos deixam traders consistentes, certo? Então aqui eu vou colocar um exemplo, tá? Dois exemplos de estratégias diferentes. O exemplo 1 é uma estratégia muito parecida com a que eu uso, que é com base em taxa de acerto. Então vamos pensar que quando eu ganho R$80 e quando eu perco, quando a estratégia falha, eu perco R$100 e acerto 66% de taxa de acerto. Se a gente pensar um resultado de 10 trades apenas, tá? Eu sei que 10 trades é muito aleatório, mas vamos fazer que a cada 10 trades eu vou ter um lucro de 188. A cada 100 trades eu tenho um lucro de 1.880. E a cada 200 trades eu tenho 3.760 de lucro. Pensa que em um ano são 200 dias úteis, um pouco mais, 220 dias úteis no ano. Então, provavelmente a gente vai ter algo em torno de 400, né? Quem faz poucos trades, como eu, vou ter 350, 400 trades por ano. Tá? Então, a cada 200, se eu estou arriscando R$100 para ganhar 80, eu termino com essa taxa de acerto com um resultado líquido de 3.760. Mas e alguém que tem um payoff maior? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de alguém que quando ele ganha 200, quando ele perde, quando falha a estratégia, ele perde 100 e ele tem, então, por causa disso, uma taxa de acerto de 40%. Então, em um resultado a cada 10 trades, ele vai ter um lucro de 200. Em um resultado de 100 trades, ele vai ter um lucro de 2.000. E quando ele tem um resultado de 200 trades, ele vai ter um lucro de 4.000. Então, você vai pensar assim, então se eu for colocar esse exemplo que você colocou, eu vou ter aqui a informação de que o payoff maior, ele dá um resultado maior no longo prazo. E, correto, ele pode dar um resultado levemente maior no longo prazo. Porém, o problema, quando a gente tem essa situação de ter um payoff maior, é conseguir trabalhar o nosso operacional para isso e a nossa cabeça para isso. Pensa sempre assim, ó, quem tem payoff maior, se ele faz parcial e ele não deixa concluir o 2 de retorno dele na maioria das vezes, se ele faz parcial, ele tende a diminuir ali o resultado dele, ou pela taxa de acerto, que pode aumentar e acabar tirando o resultado do payoff, ou que a taxa de acerto pode diminuir, o payoff aumentar, mas o resultado dele não ficar bom. Faça o teste aí, eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre parcial, dá uma olhada lá e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Se ele acaba saindo antecipado do trade, e aí também aparecem perguntas aqui no canal seguidamente sobre isso, é uma pergunta legítima, de por que muitas vezes eu não saio antecipado, porque quando a gente sai antecipado de um trade, a gente mexe com esse resultado.
Então, se eu uso um payoff maior e eu saio mais cedo, eu não estou fazendo uma estratégia de payoff maior. Se eu tenho uma estratégia de taxa de acerto e eu também começo a sair muito cedo, eu vou estar estragando o resultado e estou indo contra a minha taxa de acerto, que é alta. Então, eu tenho que manter ele. Então, veja que se para poder utilizar um payoff maior, eu vou ter que aceitar situações aí de repente ter sequências negativas e aguentar bem. Eu penso, ao menos no meu formato, na maneira que eu gosto de operar, que eu prefiro ter taxa de acerto maior, me sinto melhor acertando mais vezes a operação do que ela falhando mais vezes. Um trader que ele vê sequência de vezes que está falhando, tende a mexer em algum momento no seu operacional. Então, mesmo que ele tenha um payoff maior, se ele começa a mexer, ele estraga o resultado dele. Então, não é bom, beleza? Aqui eu trouxe pelo chat GPT, vocês podem fazer com qualquer IA, coloca a informação, né, a cada 100 trades, coloca a situação que eu coloquei aqui, um que tem taxa de acerto 66, mas é 0,8 para 1, no outro é 2 de retorno para 1, mas ele acerta 40% das vezes, ele vai dar o resultado assim. Aqui é assim, ó, qual que é a probabilidade de sequência de loss? Tá? Probabilidade matemática, estatística, não tem como fugir disso quando a gente opera muitos trades, tá? É de acordo com a lei dos grandes números. Então pensa assim, 2 loss seguidos, uma estratégia que é de taxa de acerto pode ter em 11% das vezes 2 loss. É normal. Agora, numa estratégia de payoff maior, ele vai ter 36% das vezes. Vai acontecer mais seguido isso, de 2 losses, tá? Pensa que numa estratégia de 60% de taxa de acerto, significa que a cada 10, ele tem aqui, a cada 10 ele tem 6 loss e 4 gain. Tá? Em média é isso. E a taxa de 66% de taxa de acerto vai ser 6,6 gain para 3,4 loss. Tá? Então, continuando. Isso significa o quê? Que a partir de 4 loss que a gente vai analisar. Ter 4 loss seguidos na estratégia de taxa de acerto vai acontecer poucas vezes, vai acontecer 1,34% das vezes. Já na estratégia de payoff vai acontecer mais seguido, 12% das vezes. 5 losses, uma estratégia de taxa de acerto vai ter apenas 0,45% e uma estratégia de payoff maior vai ter 7,78%. E se a gente pegar aqui, ó, um cenário mais complicado ainda, né, um cenário de 8 loss, para uma estratégia de taxa de acerto alta, isso vai acontecer em 0,018% das vezes. Já em uma estratégia de payoff maior, vai acontecer em 1,68% das vezes. Então veja que isso significa que numa estratégia de taxa de acerto maior, poucas vezes vai acontecer sequências longas de loss, e numa estratégia que o payoff é maior, isso vai acontecer com mais vezes. Então pode ser que você pegue a sequência de 6 loss seguidos do primeiro conjunto de loss da taxa de acerto de 40%, né, de um payoff maior, e você pega de novo um segundo conjunto. Você pega 2 conjuntos seguidos de loss. Então, ao invés de você ter 6, de repente você vai ter 12. Isso vai acontecer poucas vezes, né, ou quase raras vezes, mas talvez aconteça. E aí você aguenta isso. O seu gerenciamento de risco suporta 2 quadros seguidos, 2 sequências seguidas de loss? É isso que você tem que ajustar no gerenciamento de risco. Tá? Por isso que o trade ele é um tripé, a consistência é um tripé entre técnica, gerenciamento de risco e disciplina. Se a gente tira um desses tripés, é difícil de sustentar o resultado, justamente por isso. Tá? E numa estratégia de taxa de acerto, também, você se pegar um conjunto de 2 vezes seguidas aí, de repente você pegar 12 loss seguidos, vai acontecer raríssimas vezes, mas pode acontecer. Então, o gerenciamento tem que encaixar, beleza? Agora aqui, no outro quadro, nós temos aqui, ó, a cada 100 trades, o robô aqui, né, a inteligência artificial simulou qual que é a sequência que a gente pode ter de loss. 4 loss seguidos, a cada 100, na estratégia de taxa de acerto, pode acontecer 59,16% de chance de acontecer. Já numa estratégia de payoff maior, a chance de acontecer 4 loss seguidos é de 99,91%. Então, alta chance de acontecer isso, porque é o previsto nesse formato de gerenciamento, tá? De assimetria. 5 loss seguidos pode acontecer 25,49% chance de acontecer a cada 100 trades, mas na estratégia de payoff pode acontecer 97% de chance de acontecer. 6 seguidos, a chance de acontecer é 9,34 na taxa de acerto,
e 87 na de payoff. Então, 10 loss seguidos, na estratégia de taxa de acerto, pode acontecer, a chance de acontecer é menos de 1%. Já na estratégia de payoff, a chance disso acontecer é de 20%. Agora, onde vai ganhar a estratégia de payoff? É que quando ele pegar a sequência positiva, o resultado rapidamente vai voltar, porque ele tem ali uma estratégia que o retorno é maior do que o de risco. Tá? Agora, o trader consegue aguentar, passar por esse período de drawdown, esse período de falha, sem mexer no operacional? Eu vou citar aqui um amigo, o Diego Prado, trader, tá? Eu tenho a estratégia de taxa de acerto, ele tem a estratégia de payoff. Nós dois passamos por um drawdown recentemente, mostrando no canal. O meu drawdown, ele é diferente, é um drawdown muito mais lateral, onde eu tenho ali menos sequência de loss, né? Então o resultado fica mais ou menos parecido. O dele tem uma pancada maior no drawdown. Porém, quando ele começa a acertar a sequência dele, faz poucos trades acertando e o resultado dele é recuperado. Eu preciso fazer mais trades para o resultado ser recuperado. E os dois são positivos, os dois são traders consistentes. Então não existe um melhor ou pior. Existe aquilo que se adequa à personalidade que você tem no trade, à personalidade que você aceita para operar no day trade, tá? Até porque um fator principal do day trade é a gente poder executar com perfeição a estratégia que a gente escolheu. Resumo. Uma estratégia com 66% de taxa de acerto e alvo menor pode ser positiva. Uma estratégia com 40% de taxa de acerto e alvo maior também pode ser positiva. Os dois podem ser positivos. O problema é que cada um cobra um preço emocional diferente. Foi o resumo que eu fiz aqui. Aí, qual o preço que você quer pagar? Na primeira, que é a de taxa de acerto, o trader acerta bastante, mas quando ganha menos por operação, se ele não respeitar o gerenciamento e quiser fazer mais um trade, ele pode devolver dias de trabalho em poucos stops. Então, para um trader de taxa de acerto, ele tem que respeitar o gerenciamento e não pode fazer mais trades do que aquilo que ele já colocou no seu plano. Na segunda, que é um trader de payoff, ele tem uma simetria melhor, mas precisa aceitar sequências negativas maiores. Se ele não suporta ficar dando falha no operacional e ter loss seguidos antes do gain, ele abandona a estratégia justamente na hora que ela pode pagar. Então veja que a situação é igual nos dois, tem que respeitar o gerenciamento de risco nos dois, tá? E eu também quis falar sobre esse vídeo porque eu vi recentemente aqui no podcast, no Gamecast, tá? O pessoal aqui, muita gente que eu respeito, André Moraes, por exemplo, que eu gosto, que é um trader que eu gosto, tá? Esse vídeo aqui, ó, estavam fazendo lá uma espécie de debate, eu sei que é uma brincadeira, mas era sobre taxa de acerto, payoff, parcial ou operando abertura, o que você prefere, no Gamecast 265. E eu fico muito triste quando eu vejo, tá? Eu vou mostrar aqui algum pedaço para vocês, eles fizeram aqui em formato de debate com alguns traders, eu fico muito triste quando eu vejo alguns traders experientes botando a informação, e aqui o pessoal até fez isso durante o vídeo algumas vezes, mas colocando a informação como se somente um formato pode ser positivo no longo prazo e no outro não. Ele meio que está querendo dizer o seguinte, né, que aquilo que ele faz é o que pode funcionar e aquilo que você faz não vai funcionar no longo prazo. E, gente, é matemática. Day trade tem a ver com estatística, com probabilidade, com taxa de acerto, com payoff, né? É matemática, gente. A gente tem que executar com base na matemática. Isso aqui é atividade de alta performance e de forma profissional. Todas essas estratégias podem ser positivas, mas todas essas estratégias podem quebrar o trader se ele não tiver um bom gerenciamento e disciplina para executar. Então não importa o formato que você escolher, ele tem que ser apenas coerente com o gerenciamento que você faz e você tem que ter a capacidade de poder executar ele todos os dias. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo seja útil para vocês, espero que vocês tenham gostado do formato que eu fiz aqui.